A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Graças damos ao nosso Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade. Ele nos concede de podermos nos apresentar a Ele, de buscarmos a presença do Seu Santo Espírito. Então, vamos orar inicialmente ao nosso Deus. Pai amado, Pai querido, aqui estamos nós mais uma vez reunidos em um nome santo do vosso Filho amado Jesus Cristo. Nos apresentamos a Ti, Senhor. Buscamos a Tua presença. Buscamos, Pai, o ensinamento do Teu Santo Espírito. Buscamos, Senhor, meu Deus, meu Pai, o entendimento da Tua santa, amada e bendita palavra, para que ela seja o nosso guia pelos caminhos que devemos andar, Pai amado e Pai querido. Sabemos que o Senhor se faz presente no nosso meio. Então, Deus Todo-Poderoso, venha sobre cada um dos seus filhos, papai, para dar a direção, a sabedoria, o discernimento, o entendimento de tudo aquilo que o Senhor deseja que cada um de nós venha a ter conhecimento. E tudo nós pedimos e te agradecemos no nome santo do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, eu estava pensando alguma palavra que eu li, que falava sobre o arrebatamento. E eu gostaria de meditar um pouco aqui nessa questão. Eu estudei um pouquinho. A verdade, né, irmãos, é que cada um de nós desejamos que nossos sonhos eles sejam realizados. Sim, o nosso Deus nos criou, nos deu o poder sobre tudo aquilo que Ele fez, mas o nosso Deus também, Ele tem os seus planos. E um dos seus planos é a vida eterna junto com Ele. Agora, o importante é desejarmos que os sonhos do nosso Deus, que o nosso Deus sonhou, que o nosso Deus planejou para cada um de nós, venha a se realizar. Nós vamos lá no começo da criação, que o nosso Deus, quando começou a sua criação, Ele idealizou os seus sonhos. Ele fez planos para que tudo isso viesse a acontecer. No princípio, Ele criou os céus e a terra era vazia, mas Ele disse, haja luz, e houve luz. Esse foi o primeiro dia. O segundo dia Ele fez a separação aqui das águas. Eu estou simplificando, irmãos. No terceiro dia, a terra, Ele disse para que ela viesse a produzir toda espécie de frutos, todas essas coisas. No quarto dia, Ele criou os dois grandes luminares e as estrelas. No quinto dia, Ele criou todos os répteis, todos os animais, os peixes, todos esses seres viventes. E no sexto dia, Ele criou a nós. Ou melhor, Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Ele que nos disse que era para nós dominarmos tudo aquilo que Ele criou. Só que o nosso Deus não nos criou para estarmos vivendo dessa forma. Nós bem sabemos que Satanás entrou para destruir os planos de Deus, para tirar da presença de Deus aquilo que o nosso Deus idealizou para todos os homens. E no sétimo dia, que o nosso Deus descansou, porque Ele viu que tudo o que Ele criou era bom. Então, irmãos, eu fico lá aqui me perguntando, porque hoje nós falamos tanto que nas nossas preocupações, que nos nossos sonhos, mas nós vimos aqui que o nosso Deus também tem os sonhos dele. O nosso Deus também tem planos para todos nós. Agora, irmãos, até que ponto vai a nossa preocupação com a volta do nosso Senhor Jesus Cristo? Até que ponto vemos a obra de Deus desde o seu início?
todos esses planos que o nosso Deus, tudo isso nosso Deus idealizou. Quantos hoje estão preocupados com a segunda volta do nosso Senhor Jesus Cristo? Ou estão preocupados que os planos do nosso Deus se concretizem? Porque nós vemos hoje que o tempo voa e parece que as nossas prioridades passaram a serem comandadas pelo tempo. Hoje nos é exigido tudo muito rápido, de uma forma quase que instantânea. Hoje nós ouvimos falar pouco sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E se fala muito sobre as nossas necessidades. E aqui eu não vou dizer que está errado as nossas necessidades, nossos planos, o nosso desejo, lá com nossos sonhos. Mas não podemos esquecer também que o nosso Deus tem os sonhos dele, os planos dele para cada um de nós. Então nós vemos hoje tantas necessidades para essa vida. E a nossa vida futura? Será que o nosso Deus está ficando para trás? Ou seja, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo não é vista mais como uma prioridade na vida cristã? Porque, irmãos, que nós vemos o que está escrito em Mateus 24, 38 e 39. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se ao casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Irmãos, quando o nosso Senhor Jesus Cristo ele nos aborda sobre a sua segunda vinda, ele nos mostra que muitos não estão esperando pelo seu retorno, que será algo surpreendente para a maioria das pessoas, que será como na época do dilúvio, as pessoas nem se darão conta do que estará acontecendo. Então, podemos fazer a pergunta: como nós nos encontramos hoje para esse grande evento que virá? Queremos ou não? Prontos ou não? É fato que o nosso Senhor Jesus Cristo irá retornar, sejamos nós esperando ou não por esse evento. E isso se dará, independentemente se estamos preparados ou não. Creio que todos conhecemos a parábola das 10 virgens. No início da caminhada, todas as 10 tinham azeite nas suas lâmpadas e essas estavam acesas. Mas com o passar do tempo, somente 5 tinham azeite em suas lâmpadas. Quantos hoje já não perceberam que há um certo enfraquecimento no brilho de suas lâmpadas? Ou seja, o azeite está acabando antes do momento do encontro com o noivo. Nós vemos nas Sagradas Escrituras a decadência espiritual daquele povo de Israel. E o porquê as 5 virgens que tinham o azeite não deram para as outras 5 que estavam sem? Em primeiro lugar, irmãos, todos podem ir à fonte que fornece o azeite. Mas o azeite que cada um recolhe não dá para ser compartilhado. São capazes apenas de receber o azeite e não podem doá-lo. Como assim, irmãos? É assim, irmãos. O azeite de todos vem da mesma fonte e é distribuído a todos. Mas este azeite, ele é pessoal e é intransferível. Essa parábola, ela nos revela que o relacionamento da nossa vida cristã, esse relacionamento, ele é pessoal com Deus. Quer ser cheio do Espírito Santo, é uma questão individual, não é uma questão coletiva.
Se estamos preparados para o arrebatamento, precisamos estarmos cheios do Espírito Santo de Deus. Então, que cada um de nós vá até a fonte e se deixe ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Porque se não formos até a fonte, o nosso reservatório ficará vazio e a lâmpada irá se apagar. O cristão que está cheio do Espírito Santo de Deus, esse não deseja ser servido, mas esse tem grande alegria em servir ao Senhor. Somos gratos, damos sempre graças ao nosso Deus por tudo. Mas temos superado a nossa ansiedade, a nossa insatisfação, o nosso derrotismo, outros sentimentos negativos. O nosso amor, ele é humilde. Então, se sim, irmãos, isso é um bom sinal. Um sinal de que temos o azeite nas nossas lâmpadas. Se não, vamos fazer o que nos aconselha o apóstolo Paulo em Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Para se embriagar com vinho, é preciso bebê-lo em grandes porções. Se quisermos ficarmos cheios do Espírito Santo e embriagados com ele, também precisamos bebê-lo em grande quantidade. Devemos permanecermos em orações e vigilância, porque essa afirmação que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou em Mateus 26:41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Oração e vigilância são fundamentais para que sejamos firmes. Jesus Cristo nos mostra aqui que a nossa condição humana, ela deixa muito a desejar em termos espirituais. Lucas 21, 34, 36 diz: E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Ele diz assim: porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que não sejais ávidos por dignos, e evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar de pé diante do Filho do Homem. Mais uma vez, nosso Jesus, ele nos fala aqui da sua volta, que nós não devemos nos manter em pé diante dele, e que os cuidados dessa vida podem tirar de todos nós o nosso foco, que deve ser o nosso Senhor Jesus Cristo. João fala assim: não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Não podemos viver de uma maneira descuidada, e que precisamos trabalhar fielmente nas tarefas que o nosso Deus nos confiou. Os cuidados dessa vida não podem nos deixar prostrados. Vamos nos mover de acordo com as ordens do nosso Deus. Irmãos, claro que todos nós precisamos das coisas materiais. Mas essas coisas materiais não podem nos levar a termos um descuidado com a nossa vida espiritual. Mesmo porque esse deve ser o nosso foco. E, irmãos, vamos olhar para a nossa própria vida, não para a vida dos outros. Vamos ter bastante cuidado com a nossa vida, com o nosso comportamento, para que não venhamos a desviar o nosso olhar, para que não nos afastemos do nosso Deus, para que o arrebatamento não chegue de surpresa sobre nós.
e que nós não estejamos longe do Senhor. Nós vemos que o mundo não está esperando. O mundo não percebe que o palco já está sendo montado. Nem mesmo os que estão na igreja conseguem mais identificar as evidências, porque muitos ainda se encontram despreparados. A palavra nos fala que será como uma armadilha, um laço. Muitos estão agindo como um passarinho, só enxergam o alimento. Mas e quando a armadilha se fechar? Muitos não percebem que está chegando a hora da trombeta tocar. Então, irmãos, frequência e perseverança na oração. Agora, nós não encontramos tempo ou não estamos querendo orar. Com certeza muitos farão uma listagem de obstáculos, mas sem oração não iremos a lugar algum. Sem oração não estaremos preparados para o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. E a vigilância, ela é parceira da oração. Uma está ligada bastante à outra. Então, irmãos, uma profunda oração e uma vigilância constante. Isso nos manterá alerta, nos dará discernimento, sabedoria e fortalecimento. Nós precisamos nos preparar para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Oração e vigilância, nós iremos não ao pecado que de tão perto nos rodeia. Nos livraremos das ciladas do diabo. Fiquemos atentos às questões ao nosso redor, orando em todo o tempo e em contato permanente com o nosso Deus. Satanás deseja que não oremos. Ele irá criar um monte de situações e obstáculos, mas nós vamos manter o devido cuidado, mantendo a nossa vigilância. Agora, irmãos, vejamos o que o apóstolo Paulo nos fala em 1 Coríntios 15, 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, irmãos, a nossa expectativa, ela não pode ser tão pequena. Nosso Deus tem planos não só para essa vida, mas para a vida eterna. Porque a eternidade que o nosso Deus nos oferece, ela é incomparavelmente muito melhor do que essa terra pode nos dar. A eternidade está acima do limite da nossa capacidade e percepção humana. E tudo isso é o que o nosso Deus deseja para todos nós. Ele diz: as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Está em 1 Coríntios 2,9. E aí, irmãos, muitos podem até se perguntar: Deus está me vendo? Então, irmãos, nem tudo o que queremos nessa vida irá acontecer. Nem tudo o que sonhamos irá se concretizar. Sempre nos faltará alguma coisa nessa vida. O nosso Deus nos abre portas aqui na terra, Ele responde às nossas orações, Ele nos prospera. Ele pode fazer muitas coisas por nós nesse planeta, mas nada se compara à sua maior promessa. Ela se encontra em Apocalipse 21, eu quero ler com os irmãos. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém,
que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos céus dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Ele disse: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. E temos também, irmãos, mais uma passagem de Jesus em João 14. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, sejais vós também. Então, irmãos, nós temos preocupações com essa vida, ações, desejos, mas a palavra do nosso Deus nos mostra que tudo já está preparado, que o nosso Deus também tem os seus planos, tem os seus sonhos. Vamos lutar pelas coisas que desejamos aqui, mas não vamos tirar o nosso foco no nosso Senhor Jesus Cristo, nas promessas que o nosso Deus nos fez. Nosso Jesus Cristo já preparou o caminho para a vida eterna. Ainda, irmãos, que não seja visível, ele existe e é seguro. Então, vamos aguardar a vida eterna com grande expectativa, porque o nosso Senhor Jesus Cristo prometeu a todo aquele que nele crê. Amém, irmãos? Então, irmãos, sim, temos grandes coisas para buscarmos. O nosso Deus criou esse planeta para que nós o dominássemos. Mas, irmãos, nós não podemos perder o nosso foco na nossa salvação. O azeite das 10 virgens, 5 tinham, 5 que não tinham. O azeite ele é distribuído a todos. A fonte desse azeite está disponível a todos. Cada um de nós deve de lá que buscar, porque ele é intransferível, ele é algo pessoal. A nossa comunhão com o nosso Deus, ela é pessoal. A salvação, ela é pessoal. Então, irmãos, vamos sonhar, temos os nossos sonhos, nossos anseios, nossos desejos, mas o nosso Pai, o nosso Deus, que criou os céus e a terra, e desde o início todas aquelas coisas, e no sexto dia nos criou a sua imagem e semelhança. Ele também tem os seus planos, tem os seus sonhos para todos nós. Amém, irmãos? Cada um agora vá buscar a presença de Deus em oração, exponha a Deus aquilo que está no seu coração, fale com o Pai. Ele com certeza está com seus ouvidos abertos para nos ouvir. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
A paz do Senhor, meus irmãos. Irmãos, neste momento vamos estar sendo de culto com a oração de Salmos 91. Amém? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavê e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos.